o ET nos filmes, os ETs nos filmes, em geral, eles são um cinza pálido. Você já reparou isso? ETs são cinza pálidos. Cara, nos Sinais é cinza pálido. No Marte Ataque eles são verdes. Então, é um tipo... Não, é verdade, verdade. Mas assim, é um tipo de cinza... De monstro, pô. É Não, Independence não Day. é. Aí que é o lance. Não é de monstro. Tem um cinza do monstro e tem um cinza do ET. O cinza do ET, você olha pra ele... Primeiro, você olha pra ele, você já imagina que ele é frio. Não é? Tipo, se eu encostar nele, ele é gelado. Não é? Sim. E você pensa, tipo assim... Que falta circulação nele. E o monstro você não tem isso, mesmo quando ele é cinza. Entendi. Acho que não entendi. Cara, eu tô tentando pensar em ETs. Ah, o ET famoso é marrom. ET. Não, o ET casa. o ET. Mas tem um motivo porque ele é marrom. Por quê? Não é pra ele pôr medo nem nojo. Ele é pra você ter um apego com ele. Ah, se ser um Ele é mais, bonequinho. entendeu? Tipo, o Alf era peludinho, pá. Mas quando é pra você ter tipo um medo, um negócio, a cor de um ET, clássica, nem todos são assim, né? Mas a clássica, é um cinza, mas é um cinza pálido. Não é um cinza claro, é um cinza pálido. Tem diferença. Tem diferença. Agora, mano, isso é profundo, né? Profundo, eu não consigo... Agora, mano, Sinais... Porque não é assim que você olha pra ele e você fala assim, ele é um cinza claro. Tipo, essa minha parede aqui, ela é gelo. Ela é meio acinzentada. O roda-teto é branco. Então você repara, quando você olha os dois juntos, você repara que ela é meio acinzentada. Mas é um cinza claro. Um cinza pálido é tipo um cinza que tá anêmico. Entendi. Se eu tiro as configurações aqui, cara, ó... Ixi, Aí, agora pior. você ficou mais ET Steven Spielberg. ET aqui, fofinho. né? Aí, ó. Eu não sei, cara, o que tá acontecendo. Configurações de imagem. Eu vou redefinir pro padrão da webcam. Olha só. Aí, você tá mais angelical. Então eu vou ficar angelical, né? Melhor do que quando ET. fala assim, Né? quando fala na Bíblia, um homem, É. um filho do homem resplandecente. Pois é, acho que eu vou ficar... não, tá estourado, cara. A minha webcam... Eu tenho uma ideia, por que você não faz esse episódio com um véu no rosto, assim? Ah, para. Ó, já baixa a tua webcam aí, vai lá. Vamos arrumar isso aqui. Vamos arrumar essa bagaça. Tá bom Aí. assim? Agora ficou mais alto. Pro povo saber que eu sou mais alto que você? Mano, Sinais pra mim ainda é um dos melhores filmes de ET, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu me arrepiei Eu gosto todo. muito da trilha sonora, mano. Boa. Que é aquela, teus sinais me confundendo. Nossa, cara. Pô, eu achando que ia falar da trilha sonora mesmo do filme. Poxa, mano. Que decepção, Cacau. Caraca. Eu estou insuportavelmente bem-humorado hoje, Bibo. Você vai ter que lidar com isso. E eu sou tão viciado que eu tô abrindo Você o é um WhatsApp pouco, aqui você é um pouco e o Rafa um pouco. Vocês dividem a Tá carga de me suportar. Beleza, vamos lá então. Muito bem, muito bem. Eu vou começar esse programa sozinho. Não, eu já tô pronto. Vai. Muito bem, Não, muito bem. eu já tô pronto. Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 22. Eu sou o Rodrigo Bibo, estou aqui com ele, sempre alerta, sorridente, bem animado, insuportavelmente com a positividade tóxica agora nessa gravação. Cacau Marques, seja bem-vindo. Exatamente. Hoje eu até botei o fone que você gosta, ó. Vocês não sabem, gente, mas o Bibo ele pede pra eu botar esse aqui. E eu não gosto, eu gosto de botar o intra-auricular. Mas hoje eu não achei o meu intra-auricular, provavelmente ele tá em algum lugar por aí. Pessoal, o Cacau fica melhor com esse... Rafa, põe aí o Cacau com esse fone e com outro fone. Põe fácil, aí ó. Eu com o fone, eu com outro fone. Boa, 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 boa. Muito bom, muito bom. Senhor Cacau Marques, estamos aqui neste BT Papo, onde sempre procuramos responder a uma pergunta da nossa audiência. Nós nunca procuramos criar confusão na internet, mas elas acontecem. Elas acontecem, justamente, elas acontecem. Tivemos episódios aí que foram recebidos Felizes. De formas interessantes, né? Enfim, mas não vamos ficar dizendo aí que a gente foi mal interpretado, Cacau, porque a gente não precisa dizer não, que o vamos episódio pra tá frente. maravilhoso. Bola pra frente, tá Bola tudo bem, pra frente. vamos Quem lá. entendeu,
Enfim, né? E é isso. Gente, Nós amamos mas vocês. aquela frase de vocês, gente, pega aquela Aqui frase e analisa de acordo com todo o contexto Aqui que a gente só falou. positividade hoje, Bibo. Hoje é só Ted Laço. Mas vamos lá. Byung-Chul Han morreria de ver esse vídeo hoje, de tanta positividade. Muita positividade. Cacau Marques, perguntaram pra você na sua caixinha de Instagram, que na verdade Perguntaram, você e abre... eu encontrei o jeito de fazer a caixinha de Instagram agora. É Qual? abrindo a caixinha de Instagram e nunca respondendo. É o melhor jeito. Melhor jeito, exato. Então eu Teus boto lá, seguidores perguntas para fazermos um vídeo. Um vídeo, pronto. E o pessoal sabe que eu não vou responder. Então assim, ninguém fica reclamando que eu não respondo. Entendeu? Ok. Por ok, quê? tudo certo. Eu não vou responder nenhuma mesmo. Não vai, porque você... E as melhores a gente traz pra aqui. De todas as que mandaram pra mim, 2 eram boas. Olha só. Eu mandei as 2 pra você. Na verdade, mais de uma era boa, mas assim, além das 2 que eram boas, tinham 2 que a gente já respondeu em outros vídeos. E tinha 1 ou 2 ou 3 que eu não quis. Não eram ruins não, mas eu não quis. Ai, muito bom. Cacau, o pessoal percebeu que eu mudei o fundo aí, né? Eu mudei o fundo porque a gente tá com uma promoção rolando na EBT aí. Ó, 20% off para o plano anual, hein, gente? EBT entrou módulo sobre o Espírito Santo aí. Quem quiser estudar com a gente tem 20% de desconto, tá, cara? Meu Deus, muito barato. E é só até hoje, tá? É só até hoje aí, aqui na dia 30 de junho. Então é hoje que você tá vendo esse BT Papo, já aproveita e corre com o plano anual aí que tá sensacional. Mas, Cacau, vamos voltar aqui pra nós, eu vou deixar o fundinho aí da nossa EBT. Perguntaram pra Cacau Marques, João 15, qual é o fruto mencionado no texto? Perguntaram, a Beia Júnior perguntou, a Beia é homem ou mulher? A Beia, Cacau. Você chegou a entrar no perfil? Não, peraí, como é que é? Abeia Júnior. Resposta de Abeia Júnior. Perguntou pra você. Júnior é homem, né? É verdade. Desculpa aí pela minha ignorância, se é Júnior. E tem Júnior pra mulher? Tipo assim, se eu desse o nome de Alexandra Júnior pra Milena. Tem Júnia. Júnia, claro, apóstola, inclusive, né? É isso aí. Apóstola, Júnia Apóstola. Hoje em dia, a discussão acadêmica aponta pra Júnia Apóstola, ok? Durma com essa aí, tá? Vai procurar, vai ler artigos acadêmicos Já recentes. vai você criar... Não, mas é uma pessoa... Uma pessoa homem. É uma pessoa homem. Aqui, é o Wilson. Wilson Júnior, por algum motivo, a Beia. De novo? Será que é o mesmo Wilson Júnior que a gente já respondeu a pergunta dele? O barbeiro? A gente já respondeu a pergunta dele? De um Wilson que era barbeiro? Era só que me faltava ser o mesmo Wilson. Aí Aquele que mandou vídeo? Isso? Não é. Então tá, mas aqui, ó. O Abeia Júnior, que pode ser o Wilson. Tô vendo as fotos dele aqui. Com a família. Que legal, homem, família, tradicional brasileira, isso, um homem, uma mulher, né, crianças, é isso aí, é o que a gente falou no outro vídeo lá, se vocês quiserem entender errado, porque vocês quiseram, tá? Vamos lá. Meu Deus! Vamos lá, João 15 é o fruto mencionado no texto. Qual é o fruto? Né? Rafa, põe na tela bem bonita aí. A pergunta dele tá mal escrita também. Qual é o fruto, Rafa, tu põe assim ó, aí no texto. Qual é o fruto mencionado em João 15? É assim que é a pergunta que a Beia Júnior fez, tá? Wilson Júnior. Wilson Júnior? Ok, é a Beia. Eu vou botar o nome do arroba aqui porque eu sou um cara fiel ao que tá escrito. Tá. Beleza. Então vamos lá. Qual é o fruto mencionado em João 15? Ele, inclusive, aqui dá uma resposta, né? Me parece que é expressão do caráter de Cristo. Enfim, ele já dá aqui uma resposta. A gente já aborda isso aí. Aí ele colocou uma caixinha continuando. Continuação João 15. Estou ouvindo que os frutos são pessoas. E pelo menos no texto não faz sentido. Ele colocou. Ah, entendi. Ok, então, afinal... a gente já tem a história por trás aí que a gente sempre procura. A história por trás da pergunta. Ou seja, ele está em dúvida sobre qual é o fruto mencionado em João 15 e ele quer saber de nós o que nós achamos que é o fruto que Jesus... Vamos ler, Cacau, João 15? Eu tô com a NVT aberta aqui. Acho que é legal a gente ler o texto. Jesus está falando, né, que ele é a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. E aí, Jesus começa a falar, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados.
Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, percebam, né? Sempre muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. E aí começa a falar a partir do versículo 9 sobre amor, permanecer no amor. Fruto mesmo é até aí, né? Fruto mesmo é até o 8, do 1 ao 8. João 1 a 8, a gente leu aqui na NVT. E aí então, Cacau, como é que a gente desenrola? Porque, de fato, né, que fruto que é esse? Ou melhor, muitos frutos, né, está sendo falado ali. Que muitos frutos são esses que se esperam daqueles que permanecem ligados a videira, 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 vida, tchá, 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 tchá. Videira, 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 vida. Ok. Acabou? Desculpa. Marcou a minha juventude em retiros. Já acabou, com o próprio Jéssica? Nani Azevedo cantando. Foi mal. Não, legal, fica legal. Eu não conheço, sabia que eu conheço essa música só de ouvir os outros cantando? Eu não sei se é Eu do nunca Nani ouvi a Azevedo música em também. si. Mas Eu nunca ouvi ouvi a do música em Nani si. Azevedo. Mas vamos lá, olha só. Vamos lá. É fácil responder essa pergunta. Sério? Então tá bom. Então ainda bem que a gente enrolou bastante com extras, Vamos acabar né? agora. Vamos acabar Acaba agora. Vai, pronto. Porque Jesus responde. Olha só. Ele diz aqui: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não pode fazer coisa alguma. Ok? Versículo 5. Exato. Se não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos Ok. são apanhados, lançados no fogo e queimados. Ok? Ok. Se você pula pro versículo 10, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Ok. Ele está falando sobre produzir os frutos da obediência seja, aos mandamentos dele, certo? Ok. Então é isso. Então a suspeita do nosso querido Wilson Júnior se confirma. Não é sobre pessoas, tá? Por Como quê? assim? Sobre o que é do Wilson Júnior? Pessoas? O que? Porque ele mandou outra caixinha falando, as pessoas, eles estão dizendo que são sobre pessoas, os frutos são pessoas. Da Pessoas onde o quê? vem A essa gente ideia? É ter filho? Espiritual? Não ter Ah, filho, tá. né? O fruto do seu, né? Cara, então, mas a gente pode descartar assim essa possibilidade? Porque não Então. faz parte da obediência Não. não sei. Eu acho que sim. Ganhar pessoas, não. Ganhar pessoas. Ganhar pessoas não, mas Ah, testemunhar. então. Mas se o fruto é pessoa. Não. É que daí aí fica tipo assim. Entendeu? Não. Boa, então, boa. Então, uma Entendi. obediência. Então, o assim, evangelista um fruto, Carmen Miranda, né, carregando os frutos na cabeça. Tipo, pelo amor de Deus. Aí não. Um fruto é o de obedecer no ID. O ID é um mandamento. Exato. É parte dos frutos da obediência, entendeu? Uhum. Agora, o quanto do seu ID chegará num vinde, Boa. aí não depende de você, entendeu? Isso não depende Exato. de você. Assim Ok. como também a própria obediência não depende de você também. É bom a gente deixar isso claro aqui, porque eu vou desenvolver esse ponto um pouquinho mais pra frente. Deixa eu só voltar uma parada. Por que as pessoas acham que os frutos são pessoas? Um dos motivos é porque elas entendem assim a partir da parábola do semeador. Porque na parábola do semeador, o semeador sai para semear, joga lá sementes e aí cai num monte de lugar, né? A gente semeia nos corações, né? Cai num monte de solo impróprio, vou colocar entre Isso. aspas aqui, e cai no solo bom. E no solo bom frutifica frutos de 10, 50, 100, lá, não me lembro direito os números. Dessa ideia, as pessoas pegam, às vezes, de que são frutos da conversão e tal, das coisas. Mas qual que é o problema com isso? A parábola do semeador, ela está num contexto ela está num contexto de uma série de parábolas que tenta lidar com um tema, tá bom? Qual o tema? Por que a obra de Jesus não parece surtir os efeitos que eles esperavam? Entendeu? Então, por que vindo o Messias e pregando, e aí, lembrando que essa parábola ela está registrada décadas depois do ministério de Jesus, eu não estou falando que Jesus não falou ela não, ele falou, né? Mas ela está reunida num certo momento no Evangelho com outras que tentam dar essa resposta. Por que essa mensagem do reino não dá frutos tão visíveis?
certo? Então, na parábola do semeador, não é exatamente cada fruta que é uma pessoa, mas ele está falando dos corações, como você colocou, entendeu? Então, quem é a pessoa nesse lugar? Não é o fruto, mas é o solo bom. Exato. Certo? Tudo bem? Deu pra entender isso? Deu. Então, assim, o que eles estão falando é assim, olha, apesar da gente ter uma semente poderosa e a gente tá pregando com essa semente poderosa, ela não vai dar os efeitos que vocês esperam o tempo todo. Por quê? Porque em alguns lugares Satanás pega, em outros lugares é abafado pelas preocupações da vida, em outros lugares é um solo pedregoso, entendeu? Então, porque de alguma forma, Cacau, tem essa resposta humana, até mesmo em João 15, onde se é falado para aqueles que estão em Cristo, esse permanecer, de alguma forma, também é, como você, eu sei que você vai entrar depois, mas eu acho que coube agora aqui. Esse permanecer em obediência, ainda que sem Deus a gente nada pode fazer, como a própria perícope diz, sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês não podem frutificar, porque vocês só frutificam estando em mim. Mas até o próprio D.A. Carson vai falar isso aqui. Também o permanecer, ele tem essa condicional da obediência, né? Tem essa consciência de que nós respondemos a essa graça de estar na videira, de ser enxertado nessa videira verdadeira. Então tem também essa condicional e o texto ele também aponta para isso. Obviamente que sempre com essa consciência de que não é por mérito nosso, mas se tem uma resposta, né? Se tem uma resposta humana, por assim dizer, a esse convite e a esse permanecer. Então, as pessoas têm essa visão, às vezes, dessa multiplicação, né? Por causa do fruto e tal, da parábola do semeador, mas ali Jesus está falando especificamente sobre isso. Porque, então, assim, tem a parábola do grão de mostarda, nesse mesmo contexto, né? A parábola do joio e do trigo, aí depende se você está olhando Mateus ou Marcos, né? Mas eles reúnem essas coisas nesses temas para falar sobre a impressão do reino ser uma coisa pequenininha e os grandes frutos que dá depois. É nesse contexto que a parábola do semeador entra, de uma mensagem que nem sempre dá o efeito vistoso, mas dá às vezes. E o efeito vistoso, também nessa parábola, não é a conversão de outras pessoas, ok? Agora, é claro que dos efeitos vistosos do evangelho seria gente de todas as nações confessando a fé em Jesus Cristo. E a gente vê Paulo empolgado com isso, a gente vê João empolgado com isso, né? Então a gente tem essa ideia da árvore, né? Que cresce do grão de mostarda e ela, né? Muita gente tá um dos sentidos desse crescimento, né? Um dos sentidos desse reino crescer dessa maneira. Então, claro que isso tá junto. Só que no caso da parábola do semeador e no caso aqui desse fruto e no caso das menções de frutos em tantos outros lugares, não é isso que está dizendo. Então, eu vou dar alguns exemplos de frutos para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, o fruto do Espírito, certo? O fruto do Espírito não é conversão de ninguém. Não é pessoas em nenhum sentido. O fruto do Espírito é uma série de virtudes que brotam da vida do Espírito em nós, certo? Quando a gente pega lá, fala de João Batista, o machado está posto às raízes das árvores e se ela não der fruto, será lançada no fogo. Que fruto é esse? Frutos do arrependimento. De você deixar de lado um tipo de vida, abandonar uma certa expectativa, um certo tipo de vida e se apegar a uma vida pautada pelo arrependimento. E então, produzam frutos dignos de arrependimento. Quem é que disse isso? Jesus ou Paulo? Agora não lembro. Acho que é Jesus, não é? Produzam frutos dignos de arrependimento. Tem esse texto aí na Bíblia. Não sei onde está, mas está na Bíblia. Pera aí, vamos lá. A gente hoje vamos lá. É porque tem muito a ver, né? Esse texto aí, né? Seja Jesus ou seja Paulo, tá tudo aí na inspiração do Espírito Santo, tá? Olha aí. E a minha internet tá oscilando Mateus horrores. 3, isso aqui. Mateus 3, olha aí, ó. Produzam frutos dignos de arrependimento. É isso aí. Exatamente. Peraí, vamos abrir o texto aqui agora, né? Abre o texto, agora tem que olhar o contexto. É João Batista mesmo, tá certo, exatamente. Batista, é esse texto mesmo. É esse então texto não foi nem mesmo, Jesus, foi o precursor de Jesus. Mas na minha versão aqui, que eu tô lendo na NVI, né? Lembrei, Paulo fala fruto de justiça. Isso, fruto de justiça. Aqui em Mateus fala fruto que mostra o arrependimento, né? Exato, fruto exato. Que mostra o arrependimento, que tá aqui na NVI. Então, em todos eles tem a ver com uma forma de vida diferente.
Agora, vamos pegar um outro aspecto. Vou falar Jesus entrando em Jerusalém e observando, depois da entrada triunfal, ele tem a entrada triunfal, aí ele sai, vai para Betânia, aí ele volta para Jerusalém. Quando ele volta, ele vê uma figueira. Aí ele chega na figueira, não tem figos, certo? Só tem folhas. E era tempo de figos, Tem uma dúvida sobre o que significa isso que ele está dizendo ali, mas tudo bem. Aí ele lança uma maldição sobre a figueira, entra, vai no templo. Aí ele faz toda aquela ação contra o templo, né? Contra o que estava acontecendo no templo, não contra o templo em si, contra o que estava acontecendo no templo. E aí ele sai e aí ele encontra a figueira seca. E aí os discípulos falam: Senhor, a figueira secou. Aí Jesus tinha dito lá no templo, ele tinha falado assim: ó, essa casa é para ser casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram no covil de ladrões. Né? É muito interessante a interpretação do N.T. Wright sobre isso, porque o N.T. Wright fala que covil de ladrões não é que as pessoas estavam roubando os fiéis, ainda que eles tivessem, mas é um lugar onde os rebeldes se escondiam. Ou seja, que o templo estava sendo transformado num centro de expectativa revolucionária contra os romanos. Entendeu? Então não era só o problema de que as pessoas ali estavam extorquindo gente que queria oferecer sacrifício, mas que eles estavam colocando a esperança numa reversão do reinado romano. E ele está trazendo um outro reino, né? Jesus está trazendo um outro reino, e não é essa a expectativa. E aí Jesus estaria trazendo ali para aquele pessoal dizendo: olha, a esperança não é essa. Vocês deveriam ser uma casa de oração para todos os povos, mas vocês estão se apegando a certas expectativas. Eu vou usar uma palavra bem correta aqui agora, mas eu tô meio ruim de pensar. Igor Sabino, me perdoa, mas certas expectativas nacionalistas naquele momento, tá bom? Aí ele sai e encontra a figueira seca. Os discípulos falam: Senhor, a figueira está seca. Aí Jesus diz que, vocês se assustaram com isso, se vocês tiverem fé e clamarem para esse monte se lançar no mar, ele vai lançar. Mas o que é isso? Bom, monte, desde Daniel, pelo menos é um símbolo do reino, né? Da pedra que se desprende, bate na estátua e cresce e vira um monte, né? É o reino de Deus. Um reino de Deus lançado no mar é o reino que vai para os gentios. Esse fruto de oração para todos os povos era expectativa de Deus a respeito do seu povo. Um povo que frutificaria para todos os povos. Aí você pega Paulo em Romanos falando sobre os ramos e dizendo: olha, se nem o ramo natural foi poupado, quanto mais o ramo enxertado, não é? E do que ele está falando? De frutos também, É de uma espiritualidade que não seja autocentrada, por expectativas revolucionárias, por ideais legalistas, no caso de Paulo combatendo os legalistas dentro dos cristãos, né? Por qualquer coisa nesse sentido. Com isso, nem Paulo nem Jesus estão dizendo que os judeus estão cortados da aliança, não estão dizendo que a igreja sucedeu Israel em tudo, nada disso, tá bom? Mas eles claramente estão dizendo que espera-se da igreja frutos que são dignos daquilo que Deus os chamou para ser. Ou seja, uma maneira de viver que seja uma maneira em obediência aos mandamentos de Deus. Frutos, como bem o Bíblia lembrou, de justiça. Então, quando você pega João 15 e pensa conectando todas essas coisas e vendo que nenhuma delas é pessoas convertidas, você pensa assim: olha, o que Jesus está falando aqui? Através de mim, conectados em mim, vocês vão ter vida. Vocês vão ter uma vida que é diferente, uma vida que dá fruto, uma vida que produz a justiça do mandamento, tá? Então, e aí que é o lance que eu ia puxar e vou puxar agora. Não é assim: faça os mandamentos para permanecerem conectados em mim. Por quê? Porque ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Então, ao contrário, conecte-se em mim para dar fruto. Eu estava dando umas buscadas essa semana sobre esse assunto, por causa da nossa gravação, e vi uma falazinha do Francis Chan sobre isso. E ele fala assim: gente, tá vendo? Você fica às vezes assim, e ele usou duas figuras muito interessantes. Ele fala assim:
Você olha o que o Rick Warren fez, você fala, meu Deus, eu nunca vou fazer isso, uma igreja desse tamanho, vender livro, se tornar o livro mais vendido do mundo, coisa do tipo, né? Nunca vou fazer o que o Rick Warren fez. Você olha o Tim Keller, você fala, nossa, eu nunca vou entender a Bíblia como o Tim Keller usa, entende? Eu nunca vou produzir os frutos que o Tim Keller produz. Aí ele fala, a sua preocupação não é essa, a sua preocupação é se conectar mais em Jesus, é estar ligado a Jesus, é Jesus que produz. Exato. E é exatamente isso que esse texto está falando. E esse texto, ele nos traz uma outra noção de santidade e obediência do mandamento. Jesus, a nossa relação de santidade com Jesus não é Jesus nos treinando para bater um tempo. Vamos ver se você fica mais santo agora. Dá mais uma volta, vamos ver. Ainda não. Vamos lá, de novo. Não é isso. Não é Jesus nesse, entendeu? Exigindo de nós mais e mais para nos aperfeiçoar. É o próprio Senhor nos aperfeiçoando, porque o texto fala que dele que vem todo o poder para fazer as coisas, sem mim nada podeis fazer, ok? É como a ideia da seiva, né? O caule e as seivas indo para os ramos. Mas ele diz que o pai, que é o que cuida ali, o viticultor, o pai limpa os galhos para que eles produzam mais frutos. Então tem todo um olha processo a disciplina do pai aí. Olha a disciplina tem todo um pai processo em que Deus Pai nos purifica e nos santifica e o Filho nos dá vida. E essa é a perspectiva de santificação do Novo Testamento. A santificação do Novo Testamento não é um adequar-se a limites, mas é um florescer da vida do Espírito, é um florescer da vida de Cristo em nós. Exato. Esse florescer da vida de Cristo em nós não é exatamente o caráter de Cristo só, né? Porque o caráter de Cristo é quase que fosse uma coisa muito individual, né? É eu produzir esses frutos. Mas tem um senso da coletividade, tem um senso de que um povo foi chamado para dar frutos. Exato. Esse povo é a igreja. Assim como Israel foi chamado para dar frutos para todos os povos. Nós fomos chamados para dar frutos ligados a Jesus Cristo, como igreja, como... Eu acho que essa consciência, Cacau, de estar, né, em Cristo, porque Jesus aqui utiliza a figura da videira, do permanecer em mim e toda essa coisa. Paulo vai falar do estar em Cristo. Tá reverberando João 15 aqui, de certa forma. Então, é o quê? Tu acha, tu fez assim? Fez assim? Provavelmente o contrário. Provavelmente o contrário, né? Como? Não entendi. Não, João 15, João veio depois, né? Ah, João veio, claro, provavelmente eu... será que as comunidades tinham esse contato todo? Não sei, mas enfim, vamos lá. Então, assim, ó... Não vamos discutir isso aqui. Não, uma coisinha. Eu acredito que é bem tranquilo de falar que a comunidade joanina da década de 90 conhecia os escritos de Paulo. Ah, com certeza. Não, isso é Tá? fato, isso é fato. Então, acho que isso aí é mais tranquilo de enfim, o dizer. fato é então que Jesus falava do permanecer, Paulo vai falar do estar em Cristo, e isso é fundamental, essa consciência de estar em Deus, do povo ser a habitação de Deus. O Espírito Santo, o Gordon Fee vai falar muito sobre isso, inclusive, né, eu tenho uma aula na EBT, no nosso módulo do Espírito Santo, onde eu falo sobre isso, né, o Espírito Santo como a presença de Deus no meio do povo. E eu tenho uma aula sobre o fruto do Espírito também. E o Cacau tem... Ó, já que a gente falou de EBT, vocês sabem, gente. EBT. Bota aí. Põe na Rafa aí, põe na tela, Rafa. EBT, gente. Ó, mais de 90 aulas gravadas, aula ao vivo toda semana, vários e-books, aulas transcritas, grupo privado de alunos, teologia sem rodeio, link na descrição do vídeo. Vem estudar com a gente aí, porque aproveita, inclusive, que até dia 30 de junho tem 20% off aí, ou seja, hoje, né? Hoje, à meia-noite, encerra essa promoção aí. Então aproveita e vem aqui com a gente. A gente lançou essa semana, com uma live. A live o tá nosso disponível módulo, ainda. o nosso módulo do Espírito Santo, que tem também essas aulas sobre o fruto do Espírito que conectam com esse nosso tema aqui. Tem uma introdução geral comigo, tem Fruto do Espírito com Cacau Marques e Dons Espirituais com Guilherme Nunes, tá? E vai lá ver a live que a gente lançou, vou botar o link da live aqui na descrição desse BT Papo também. Tá, mas vamos lá, então esse permanecer em Deus... isso é gracioso, primeiro que já é a graça de nós podermos permanecer em Deus. Isso é a virtude que é uma graça que Deus nos dá. Estar em Cristo, estar em Deus, conectado na videira, vai gerar fruto, vai ter virtude em nós, né? Quando o Espírito Santo nos envolve, Cristo é gerado em nós. Então, o que acontece? Então, sim, se espera do cristão fruto. Eu penso que outra coisa também que esse texto quer nos dizer é: quem está em Cristo gera fruto. Aí você pode pensar, caramba, será que eu tô gerando? Então, se a primeira coisa que vem na sua cabeça é essa preocupação de tipo, será que eu tô gerando? Então já tira essa preocupação, porque a sua primeira preocupação tem que ser estar em Cristo. Exato. Descansar estar nesse vivo. amor gracioso.
Entendeu? Né? Como? Estar vivo. Que os Estar canais vivo. de fluência de Cristo em nós estejam passando a vida de Cristo. Estejam Exato. vivendo Cristo através de nós. Porque não é performance, como o Cacau tá falando aqui. Tem muitos... Uhum. Porque assim, a gente pode correr o risco de olhar para esse texto aqui e pregar ele de forma bem legalista. Porque é condicional a sua obediência, quem não frutifica é cortado fora. Porque o texto, ele tem uma linguagem muito forte mesmo. Isso, Quem não produz fruto é cortado fora. Não tem muita discussão aqui, tá? No original é isso mesmo. É cortado fora. Só que, se a gente pregar ele dessa forma, sem considerar o estar em Cristo, porque o foco aqui é estar na videira, é estar numa relação com Deus, entendeu? E nessa relação com Deus, a produção de frutos, ela vai acontecer naturalmente, porque você está numa relação com Ele. Então, se é para ter alguma preocupação, se relacione com Deus, né? Ter essa consciência de relação com Deus. Exato. E claro, e depois porque quando você está numa relação com Cristo, você vai entender o que fazer, você vai fazer as coisas. As coisas vão começar a fluir de você, entendeu? Vão te espremer, vai sair Cristo de você. Então, e o texto está dizendo também aqui que o Pai poda. O Pai poda para quê? Para que dê ainda mais frutos. Então a disciplina vai acontecer na sua vida. Como é que ela vai acontecer? Na sua vida com Deus, na vida com a igreja. A poda, de alguma maneira, é um aperfeiçoamento. A gente não sabe exatamente o que significa essa poda, mas é um aperfeiçoamento. E a gente sabe que o aperfeiçoamento, a purificação, em alguns momentos do texto bíblico, ela se dá com um fogo, né? Não o fogo que queima aqui, porque aqui João foi muito hábil em não misturar as coisas. O fogo aqui nesse texto é fogo só de juízo. Exato. O aperfeiçoamento é poda, não é fogo. Mas em outros lugares, como a purificação do ouro, por exemplo, né? Outras figuras. Então sempre é uma ideia de alguma coisa que gera como é que eu posso usar? Um desconforto, pelo menos isso, né? Dores de crescimento. Dores de crescimento. Cara, Hebreus, Tá né? bom? Hebreus vai falar muito sobre isso também. Exatamente. Olha, a Então, disciplina assim, faz parte. O pai disciplina o filho. Perfeito. Então, agora presta atenção num detalhe aqui, Bibo. Lê o versículo 6 aí na sua versão, que você tá com a NVT e eu tô com a NVI. O versículo 6 na NVT, se estivesse aberto aqui em João 15, que diz no versículo 6: Isso. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Aqui é juízo. Pois é, olha só. Quem não permanece em mim é jogado fora. Não é quem não dá fruto é jogado fora. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, não existe nessa figura estar conectado em Jesus e não dar fruto. Não existe isso. Ou você está conectado em Jesus ou você não está. Dar fruto é de quem está conectado. Quem não está conectado não dá fruto. Não tem conectados sem fruto e nem desconectados com fruto. Não tem isso nesse texto, tá? Lá em Marcos, na história lá da figueira, sim, tava todo mundo na figueira e não tinha fruto nenhum. Mas ali a figueira não é Jesus, ok? Então, é importante... Ali a figueira é o gente templo. Então, aí depende de quem que você vai ler. Vamos voltar nesse texto em outro BT Papo. Eu acho maravilhosa essa passagem. Sobre a maldição. Eu só quero insistir que quando eu tô falando ali, quando eu usei esse templo texto, não quando eu tava falei dando de fruto. Romanos... Não, isso é perfeito. Quando eu tô falando desse texto e quando eu tô falando de Romanos, eu não quero em nenhum momento dizer que o povo de Israel foi cortado ou que os hebreus foram cortados, vamos usar assim ainda, né? Para não confundir com o Estado Nacional nem nada, que os hebreus foram cortados e que então a igreja sucedeu. Não quero dizer isso, eu não acredito nisso, eu não sou supersticionista, eu acredito sim que Deus tem uma aliança irrevogável com Israel de alguma maneira e de alguma maneira ele vai cumpri-la. Como Aí não tem isso vai história pra rolar acontecer? com eles, Isso, como isso vai acontecer, em que aí vai ter várias pessoas vendo de outras maneiras. Exato. Eu não sou dispensacionalista, mas eu não sou supersticionista de maneira nenhuma, tá? Exato. Dito isso, aqui existe quem tá ligado em Jesus dá fruto, quem tá desligado não dá fruto. É isso. É isso. Como que está desligado e aí vai ser arrancado, né? Então, Se João fala que não, né? João, de alguma forma, quem tá em mim vai permanecer e tal, né? sabe quando você tem umas plantas que tem umas folhas secas, mas a planta não tá morta? Parece isso. Tem uns ramos que eles não estão conectados, mas eles
Eles estão ali. Você olha, tá ali, mas apodreceu, mas tá ali. Então Parece ele precisa ser arrancado. Uhum. Ele precisa ser arrancado, entendeu? É isso que Deus vai fazer. Essa é a ideia, entendeu? Então não é a ideia de que, não, vou olhar, não tem fruto, então não importa, vou arrancar de Jesus. Não, esse já não tá em Jesus. Já não tá em Jesus. Agora, muito cuidado. Não é você que vê o fruto do outro. Não é você que arranca, né? Não, e nem você que vê. E nem você que vê o fruto em si mesmo. Uhum. É Deus, em você em si mesmo, você tem que ter um autoexame aí, né? Mas, entendeu? Não adianta eu olhar pro Bibo e falar assim, o Bibo não tá em Jesus. Porque, cara, olha a vida dele, não tem fruto nenhum. E pelo fruto os conhecereis, cara, Cacau? Vou chegar lá. Cara, olha lá de trás, você não sabe a história dele, você não sabe o que Jesus produziu na vida dele, você não sabe a transformação da vida dele. Mas você, como irmão dele, pode falar, olha, Bibo, uma vida conectada em Jesus frutifica de tal forma. Tente se conformar a isso. Tente que a vida que você está levando atualmente não se coaduna, né? Não parece de alguém que está conectado à videira. Até porque tem um processo disciplinar da igreja e tal, faz parte disso, né? Exatamente. É nesse sentido. Ainda então, que a gente não vai separar o joio do trigo, quem vai fazer isso é o próprio Deus, né? No derradeiro dia. Mas, ao mesmo tempo, há uma responsabilidade da igreja também, certo? Mas daí é quando é um pecado claramente visto, com provas, enfim, tudo ali bem estabelecido pra gente seguir aí João não, né? Mateus 16 e 18. Mas, enfim. Mas, então, aí Cacau, vamos lá, no Frutos Conhecereis, que é essa tua fala que tu diz que... É um texto paralelo a esse. Qual que é o lance lá? Ali, Jesus não está falando sobre o reino e sobre a igreja. Ele está falando sobre o quê? Não lembro o contexto do texto. Falsos profetas. Não é? Pelo fruto vai conhecer os falsos profetas. Exatamente. Mateus 7, a partir do versículo 15. Isso muda tudo. Mateus 7,15, ele fala, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Isso muda vocês tudo, os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os conhecerão. Então, o lance de Jesus aqui você vai seguir esses caras ou não vai? Não é. E aí ele tá julgando a qualidade do cara como árvore. O cara é a árvore nessa figura. Em João, cada um é um ramo. Mas em Mateus, a pessoa é a árvore. Você tá julgando a árvore. E aí não vou nem entrar no lance de julgar a salvação, porque ele fala assim, vai ser lançado no fogo e tal, mas quem faz isso é Deus. Mas ele tá falando sobre julgar que tipo se você vai seguir ou não o que esses falsos mestres estão ensinando, esses falsos profetas estão ensinando. E isso é uma tônica do Novo Testamento, Bibo. Lembra lá em Judas? Judas está batendo nos caras, na Epístola de Judas está batendo nos caras que são falsos mestres, né? Mas a maior parte das críticas que Judas faz lá não é sobre a doutrina falsa que eles pregam. A gente só sabe qual é a doutrina falsa deles porque tem um lugar que ele diz assim, transformam a graça de Cristo em libertinagem. E nem isso deixa muito claro se eles ensinam isso ou se isso é a maneira que eles vivem. Por quê? Porque ele vai falar, eles são pastores que apacentam a si mesmos, nas suas festas de amor eles comem pra caramba, entendeu? Então Judas manda julgar esses caras pela maneira como eles vivem no meio da igreja. Olha e ele praticamente não faz afirmações sobre a doutrina deles. Eu não estou dizendo que doutrina não é importante, que não tem que julgar. É importante, tanto que Paulo vai combater falsos mestres em bases doutrinárias, por exemplo, quando ele escreve aos Colossenses. João vai falar para julgar a doutrina quando ele escreve falando para aquele que não confessa Jesus, que Jesus vem em carne, esse está falando por parte do demônio. Tudo isso é afirmação doutrinária, tá certo. Mas a Bíblia é muito insistente em dizer que esses desvios doutrinários, eles levam a desvios também de frutificação. Ela é muito insistente. Aí a gente lembra um pouquinho do nosso último BT Papo, que a gente falou assim do nível de comunhão, né? A gente fala, tem aquele nível doutrinário, mas tem um nível prático, né? E tem uma corrupção prática quando tem uma corrupção doutrinária também. Nem sempre, quer dizer, sempre, nem sempre do mesmo jeito. Nem sempre do mesmo jeito. Porque às vezes a corrupção prática pode ser esmagar os outros com um fardo muito pesado.
Ele vai Exato. ter, nossa, ele é muito santo. Não, ele não é muito santo, porque ele está despedaçando as pessoas. Isso também é Exato. corrupção prática, tá? Bem-vindo ao legalismo. Exato. Exatamente, é o legalismo, perfeito, né? Então, essas questões todas. Aí lembrando aqui da mensagem do nosso BTD essa semana, do Pedro Pamplona, né? Falando sobre o legalismo, né? Pedro Exatamente. Pamplona esteve com a gente em Fortaleza. Estivemos Exatamente. juntos, almoçamos, jantamos, Vai sair essas pregamos mensagens aqui no canal, né? De algum jeito. Né? Vai sair, cara. Só que assim, a gente tem que lançar depois que sair o original, né? Senão a gente queima a Exato. nossa mensagem, né, Cacau? Então a gente é ensinado, sim, no Novo Testamento, a julgar os falsos profetas pelas obras deles, pelos frutos da vida deles. Mas até aqui, fruto também é obra, né? Até aqui também é assim. Exato. Mas no caso, especificamente aqui, é para que você não siga. Então olha esses caras, olha como eles vivem, olha que tipo de comunidade frutifica da pregação deles, olha como é que eles estão movendo. E isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, porque a gente primeiro faz uma abordagem teológica. Vou pegar de novo o que a gente falou no BT Papo passado. Se você não assistiu, volta lá. Mas eu vou aprofundar um pouquinho num assunto aqui. A gente tá tão preocupado em que as pessoas sejam corretas na pregação que a gente desculpa os seus desvios de caráter. Inclusive, no comentário daquele vídeo, a minha amiga Isa escreveu lá uma citação do Rubem Alves falando exatamente isso, né? Que os evangélicos são tão preocupados os protestantes são tão preocupados com a reta doutrina que eles perdoam todo tipo de falta de caráter desde que o cara pregue certo, né? É o negócio do gets the gospel right, né? O cara que pega o evangelho do jeito certo, ele pode ter. E é o que a gente viu em casos de escândalo aí nos Estados Unidos. As pessoas aceitavam todo tipo de comportamento abusivo, maldoso, carnal, porque a pessoa, quando pregava o evangelho corretamente. Porque a gente transformou o evangelicalismo num tipo de ortodoxia e não numa força, né, de uma nova vida que vem do evangelho, né? Então, dito tudo isso, eu falei que era simples, e era simples mesmo, né? Dito tudo isso, os frutos ali são frutos de santificação, frutos de justiça, frutos de arrependimento. São uma transformação na maneira como a gente vive, não só no nível individual, mas também no nível coletivo. É uma cidade sobre um monte, é esse tipo de coisa, entendeu? É isso. Então, o fruto ali em João 15 é a vida que levamos estando conectados em Jesus. A vida que levamos testemunhando essa vida que levamos. O Carson, ele coloca o seguinte aqui, ó, nesse comentário bom de João, tá bom? Essa série da Shed aqui é muito boa, tá? Dizem os amigos que em língua portuguesa ele é um dos melhores, assim, né? Tá no hall de melhores comentários em língua portuguesa, tá? Segundo aí os amigos nossos da galerinha. O Carlos diz o seguinte. Então o Carlos, nesse comentário aqui, ó, de João, ele diz algo, o que ele entende sobre a natureza do fruto, tá? Então ele diz assim, ó, que não é mera obediência ou novos convertidos. Eu acho que vai bem, é de encontro ou ao encontro? Eu nunca sei usar. Ao encontro concorda, de encontro discorda. Então ele vai ao encontro do que a gente tem falado aqui, né? Não é Perfeito. meramente uma questão de obediência ou novos convertidos, pessoas, que é como o nosso amigo aí tem ouvido, tá? Ele fala o seguinte, ou o caráter cristão, ele tá dizendo que não é só isso, entende? Que não é também só o caráter cristão. Ele tá dizendo o seguinte, ó, o propósito dos ramos é produzir muito fruto, inclusive, né, a gente lendo o texto bíblico enfatiza bastante essa ideia dos muitos frutos, tá? Então o que acontece? No entanto, os próximos versículos mostram que esse fruto é consequência da oração em nome de Jesus. Então ele fala o seguinte, que esses frutos são fruto das nossas orações em nome de Jesus. Ele está dentro do contexto aqui, tá? Ele fala de tudo que a gente faz para a glória de Deus. Então, fruto da oração que é para a glória de Deus. Isso sugere que o fruto da metáfora da videira representa tudo que é produto da oração efetiva em nome de Jesus, incluindo a obediência aos mandamentos dele. Experiência da alegria em Jesus, o amor de uns pelos outros, o testemunho diante do mundo. Esse fruto não é nada menos que o resultado da perseverante dependência da videira, dirigida pela fé, abarcando toda a vida do crente e o produto de seu testemunho. Olha aí. Então, o Carson, né, dentro de toda essa perícope aqui de João 15, ele elenca o fruto como sendo essas coisas, né? Uma vida, a oração que fazemos em nome de Jesus, isso vai ser para a glória de Deus, uma vida de testemunho, a alegria por estar conectado à videira.
Bacaninha, né? Vai aí É. ao encontro do que nós desenvolvemos nesses minutos aqui. Até essa questão da alegria em Jesus é interessante, que me remeteu a um outro texto do fruto, que é lá de Isaías 3:10, né? Que diz, digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão dos frutos de suas ações, né? Olha Então, o fruto da sua ação, a sua ação é fruto, mas é um fruto que também lhes traz satisfação, porque eles Exato. comerão desse fruto, né? Dentro Então da tem isso perícope é também. João 15. Eu lhes disse então essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua João alegria 15:15, transbordará. João 15:11 tá aqui. 15:11, ah tá. 15:11, 15:11. 15:15 é o seguinte, já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Teu amigo me tornei. O Michael W. Smith, Worship 2000. Bah, mano, isso aí até hoje não fizeram melhor. Até hoje. Então, assim, pra gente terminar aqui com uma pegada bem direta, não estamos falando pra você não evangelizar, não, é o contrário, tá? Não, vai Mas fazer parte. veja que você Olhando não pra câmera, evangeliza. Cacau. Olha pra você câmera, não vai. evangeliza, você não evangeliza. Você mesmo. Você Olha pra quem eu você. estou olhando agora. Você. Você não evangeliza, gente, como quem tá vendendo um produto. Você não evangeliza como quem está participando de um esquema de pirâmide. Olha quanto fruto eu estou dando, Deus. Me coloca aí na posição diamante do seu reino, né? Multiplica aí. Multiplica. Não é isso. Você evangeliza como quem avisa um órfão que ele tem uma família. Essa família tem um jeito de viver, tem um jeito de tratar o outro. Ela tem uma maneira de ser família no mundo. Entendeu? Então, você não evangeliza para que alguém aceite mentalmente uma verdade do evangelho e assim se conecte com Deus. Você abraça uma pessoa na família de Deus. Ela não se conecta com Deus sem se conectar contigo em ser seu irmão. Por que eu estou falando isso? Porque na maneira como nós vamos nos relacionar, esse fruto da justiça se fará presente. E ele será um testemunho de que nós estamos ligados em Jesus. Porque logo em seguida, Jesus fala qual que é o mandamento que ele está dando aqui. Ele coloca logo em seguida aqui, nesse texto de João 15, né? Versículo 17. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Ok? Então, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Entendeu? Então, se você vai pegar isso aqui e vai falar, não, vamos evangelizar? Vamos, exatamente. Bora, Mas viu? a gente não está evangelizando para mais pessoas consentirem com o evangelho. Nós estamos evangelizando para que mais pessoas vivam conectadas em Jesus. E viver conectado em Jesus é a gente dar fruto junto, que é obedecer os seus mandamentos, que é amar uns aos outros. Então, é isso, tá? É por isso que Para assim, mim, ó, isso é transformador. Inclusive, assim, tem um vídeo maravilhoso do nossa querida inspiração. Tem muita gente que inspira a gente, né, Bibo? muita Mas gente. tem um dos caras que mais inspira a gente é o nosso querido Paulo Borges Jr., né? Paulo Borges. Tem um vídeo maravilhoso. incrível dele falando sobre como a gente evangeliza dentro dessa lógica do reino. Tem várias versões desse vídeo no YouTube, mas procura aí. Paulo Borges Jr., eu, tu, nós. Não, eu, tu, ele, nós. Coloca assim, tá? Enfim, o Cacau vai procurar o vídeo e vai mandar pra mim, eu vou botar na descrição Então, aqui. não, eu já tenho ele desse salvo BT. no meu celular. Eu Pronto. tenho salvo no meu Aí, celular. ó, já Eu vai não estar na tenho- descrição Pronto. desse BT Papo aqui, tanto Pronto. no site quanto no YouTube. Cara, é sensacional. E ali você vai entender. Você tá falando para pessoas que conectadas em Jesus, elas são amadas. Você não tá fazendo marketing multinível. Você tá Exatamente. falando de uma família. Porque Deus está fazendo amigos, Deus está constituindo uma família, Deus está criando um povo. E através de nós, esse fruto de santidade, essa justiça maravilhosa, ela vai brilhando no mundo, ok? É isso. Sensacional. Foi mais um BT Papo, espero que vocês tenham gostado. E a gente volta na semana... Aliás, Cacau, você não volta na semana que vem. Volto, porque a gente vai gravar mais um ainda essa semana. você Vamos, então o Cacau ainda volta, mas o Cacau vai pegar férias, gente. E, pessoas pegam férias e elas descansam, que é o tema do nosso BTD. Nosso BTD, dia 16 de setembro de 2023, em São Paulo. Eu, Cacau Marques, Guilherme Nunes, Karen Bomilcar. Gente, a música não vai mais ser com o Marco Teles, tá? Teve uma mudança na programação. O Marco Teles, ele foi convidado para gravar um clipe na Rede Globo e tal, e vai cair bem na data do nosso BTD. Ele me ligou chorando, desesperado. Cara, meu Deus. Falei, mano, tá liberado, irmão.
Pô, vai lá, vai testemunhar na Globo, vai ser bênção lá pra fora. E estamos atrás de uma nova atração musical para o BTD, tá bom, gente? É isso. Então, dia 16 de setembro, BTD em São Paulo, com esse tema, espiritualidade para uma sociedade cansada. Vai ser demais. E tem ainda vaga, tá bom? Vai ser em São Paulo em setembro, mas tá acabando, passou da metade das nossas inscrições aí. Então, corre e vem com a gente nesse BTD que vai ser incrível. Tá bom? Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, se ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não, essa foi ruim. Essa até corta por dó do Cacau. O pessoal gosta do Cacau, Rafa. Essa tu corta porque foi muito bom. A melhor parte do episódio vai ser essa. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu botar a marca aqui. E eu era bem caxias na universidade, assim. Tava nas aulas, tudo, sabe? E aí o meu amigo, Marcelo, chegou pra mim e falou, cara, tô sem saco pra assistir aula. Vamos no cinema? Ah, tu viu no cinema, maluco? É, eu tinha uma aula, não lembro do quê. E aí eu falei, eu nem tava sem saco de ir na aula, mas eu falei, cara, que sabor ir no cinema, assim. Tipo, universidade, você que cuida de você mesmo, né? Exato. Diferente de escola, né? Exato. E como eu saí do ensino médio direto pra universidade, então, tipo, eu não tive esse... E aí eu falei, essa vida cara, adulta, assim. o que me impede de fazer isso? Nada me impede. Nada, eu vou matar a aula. Vamos. E fui. E foi um bom filme. Não é um filme ruim mesmo, não. É um bom filme. É um filmaço. Eu não sei como tá hoje. Não, é filmaço. Mano, suspense da melhor Eu vou te qualidade. falar qual é a parada. Existe a maldição Shyamalan. Então, cara, Qual é a maldição eu acho que esse Shyamalan? filme A sempre maldição esperar um plot twist, um final. Não, isso é um pouco. isso é um pouco também. Mas aí a galera também, tipo, que exige dele uma coisa que não dá pra exigir de ninguém. Mas o lance não é só que o primeiro filme dele é um plot twist incrível, é que o primeiro filme dele é um baita filme. Então todo filme você espera um negócio assim, né? Entendi. Tipo assim, e Sinais é muito bom, mas Não, é não que termina, o sexto sentido... você não termina com um gostinho que você fala assim, cara, esse filme é bom, mas ele podia ter sido mais. Não, cara, pior que não. Sinais não? Cara, Sinais eu não, acho, cara. eu gosto acho. de Sinais muito, cara, muito. Eu sou... Mano, é que assim, eu lembro, Sabe o que é bom de você falar que você gosta de Sinais? É. Porque Sinais é um filme lento. É um filme lento, é um filme lento. Eu não sei, ele constrói muito bem, né? Ele Constrói muito muito bem, bem, muito bem. Cara, é que assim, ó, eu lembro, Cacau, do frio na barriga das cenas de suspense. Sim. Eu lembro, cara. E, mano, Milharal não tem erro. Milharal não tem erro. É muito bom, cara. É muito bom. Assim, filme assim, ó, a memória que eu tenho de Sinais é o frio na barriga que eu sinto vendo Um Lugar Silencioso. Que pra mim é outro filme de suspense, assim, que envolve monstros e tal, que é sensacional pra mim. E que envolve ET, na verdade. O ET de Um Lugar Silencioso é monstrengo, marronzão, melequento, não é cinza pálido, não. Isso, é verdade. E são ETs também, né? São ETs também. Aliás, se você nunca viu Um Lugar Silencioso, assista o 1 e o 2 é bom também. O 2 é bom. E eu tô ansioso pelo prequel. Eu não vi o 2. Cara, o 2 é a mesma coisa que o 1, mantém o suspense lá em cima, né? Desenvolve a história a partir exatamente de onde terminou o 1. E, enfim, é a mesma coisa, né? É monstro e fugir de monstro. Mantém a mesma ideia. Mas, cara, o começo do 2 ali mostra o dia 1. É bem legal. Inclusive, agora vai ter um prequel. Foi tão legal esse trechinho do 2 que o Krasinski, né? Nosso eterno... Caraca, Jim. esqueci. Hã? Jim. O Jim, nosso eterno Jim. Jim Halpert. Jim Halpert. Jim Halpert. Nosso eterno Jim Halpert, ele fez agora o terceiro filme dessa série. Vai ser o dia 1, vai focar só na chegada dos ETs e tal. Nossa, sensacional. Fica a dica aí, já adiantada, nem acabou o BT Papo, você já recebeu aí dica de suspense. Se você não viu o Shyamalan, Sinais, é muito bom o filme de ET, e o outro é Lugar Silencioso, parte 1 e parte 2. E Shyamalan tem um filme que ninguém fala, porque... Eu vi, acho que todos dele. Não vi todos, mas vi quase todos. Qual que é? Vamos ver. Vamos lá, eu sempre erro o nome, eu vou pegar aqui agora o nome porque eu sempre erro, mas é um filme que a galera ficou assim, tem um filme fragmentado que foi vendido como A Volta do Shyamalan, né? A Volta de Shyamalan e tal, fragmentado, aquela coisa toda, que de fato surpreendeu pra caramba, porque de repente a gente percebeu que era continuar. Não, o filme é bom. É legal. Não, mas ele surpreendeu. Okay. Quer saber um filme melhor que esse? Vários. Melhor que esse no mesmo tema?
No mesmo tema? Ah, Quer saber? identidade. Não, você com quer John saber ou você não Cusack. quer saber? Quero saber. Quer saber? Quero. Você quer saber? Eu falo. Você quer saber? Quero. Ai, meu Deus. Identidade com John Cusack. Eu acabei de falar. Volta a gravação aqui. É que deve ter travado a tua internet. Não, eu ouvi. Vai se ferrar. Eu fiquei na tua, Cacau. Meu Deus. Gente, vai se ferrar, é educado assim. Se você fala. Não é, não. Me por senti gentileza. ofendido. Meu. ofendido. Para com isso. Aqui, ó. Deixa eu ver se é A Visita. Cara, por que o povo tá dizendo que eles já assistiram a segunda temporada de The Bear? Já assistiram? Eu tô o pessoal no Twitter falando. Caraca. Mas eu não tenho Já aqui saiu? ainda. Aqui, ó. The Bear é sensacional. Ainda pensando no episódio 6 dessa segunda temporada. Vou até perguntar aqui Caraca, pro cara. mano. Já saiu The Bear? Não sabia? Eu mandei pra ti uma mensagem. Foi, que ia só em sair agosto, a segunda né? temporada. Só em agosto, é. Será que a galera lá fora já foi liberado pra galera lá É fora? porque ele é, outro, ele é FX, né? Ele é FX. Ah, então aqui ele você já sai no saiu Star lá. Plus. Pode ser que tenha Cara, saído. às vezes já tem pra baixar, né? Galera que usa a locadora do Paulo Coelho já deve estar baixando a segunda Então, temporada. é isso que pode ser. É. Acontece. E eu, né, enfim. Ô, Cacau, tem então o Fragmentado foi vendido como a volta do Shyamalan pra, né, do seu jeito e tal. E que Você sabia que o surpreende... Shyamalan, ele é parente, ele é irmão de um político brasileiro, o Pedro Malan? Para de me interromper. Eu quero dizer o seguinte, Fragmentado é legal, mas não é um baita de um filme. E surpreende por fazer parte de outro filmaço do Shyamalan, que é Unbreakable, que é muito bom. Nossa! Isso é muito bom. filmaço. Filme de super-herói lento, mas é muito Mano, bom. eu lembro que quando eu assisti esse filme no cinema também, É que você tava esperando eu outra saí coisa. com uma fúria no meu coração. Não, eu saí não, é que- dizendo é que era o que pior tu não- filme que eu já tinha visto na vida. Não, é que tu não entendeu. Tu não entendeu Pode a, ser, a pode genialidade. ser. Tu não entendeu a Pode genialidade ser. do Na Shyamalan. época eu não É, era não, muito... não, o que acontece? Mas para com tudo. Aí o que acontece, mano? Aí, mano, em Fragmentado tu vai ver, não é assim um filmaço. Tem uma ótima atuação do McAvoy e tal, o cara realmente arrebenta interpretando várias personalidades e tal. Mas, mano, pra mim a volta do Shyamalan se chama A Visita. A Visita, dos netinhos que vão visitar o casal de avós. Meu irmão, Não esse assisti filme... esse. Então, passou batidaço, filme de 2015, bilheteria bem whatever. E, mano, que filme, irmão. Que filme. Esse filme, cara, é muito bom. Eu não sei onde passa hoje. Hoje ele tem pra alugar por R$ 6,90. Tem pra alugar na Prime, no Google. Ele tem pra alugar. Tinha uma época na Netflix. A Visita. Cara, pra mim, esse filme marcou a volta do Shyamalan. Na verdade, marcou a volta e aí foi embora, né? Porque esse tempo agora novo deles que é muito ruim, né? Diz que não desenrola esse novo dele. Enfim. Shyamalan, muito obrigado. Como por Habitar tudo o que já Tempo? fez. Não, esse aí é esse é do J.K. Smith. J.K.A.A. Smith. Mas é isso. Fica aí as diquinhas de filmes de suspense pra você, tá bom? E roda a vinheta. Caramba. Então, Cara, me dá uma dica de um suspense, então, ó. Vai lá, ô bonzão. Não, eu quero falar Shyamalan. filmes de ET que são ruins, mas são bons. Filmes de ET que são ruins, mas são bons. Vai lá. É, Fogo filmes de no Céu, espaço. clássico. Filmes de espaço que são ruins, mas são bons. Guardiões da Galáxia 2. Não, do Guardiões da Galáxia 2. Tá, tudo bem. Mas não é esse, não. 2, vou falar 2. 2. 2. Vamos. Dicas do Cacau de filmes ruins de espaço. O Enigma do Horizonte. Cara, Sharon Stone, Lawrence Fishburne. Event Horizon. 2. Starship Troopers. Nossa, isso é sensacional, mas a galera não tem maturidade pra ver isso aí, cara. A galera não Paul entendeu esse Verhoeven, filme. né? Paul A galera não Verhoeven. entendeu esse filme. A galera achou que esse filme era um filme de ficção científica, né? E é uma baita Porque é muito crítica louco social, que o não meu é? amigo que chegou pra mim e falou assim, cara, você tem que assistir esse filme. Então eu falei, mas sobre o que é esse filme? Ele falou, cara, é uma sátira da humanidade. É. E é mesmo. E ele tinha razão. Mas a maioria das pessoas que eu vejo fala, é muito ruim. Não, e tem uns efeitinhos bons pra época, hein? Tem uns efeitinhos bons pra época. E também tem uma música, tem uma trilha sonora muito boa. É. Enfim, começaram Sister uma obra aqui agora. Bluebird. Starship Trooper, go sailing down. Você não pegou essa aí. Vamos ver quem vai pegar essa música aí. Quem pegar, bota nos comentários. Pronto, chama a vinheta, nós desenrolamos muito já. Já tem 14 minutos, vai ter que cortar isso tudo.